Fala, prevencionista, beleza? Estamos aqui ao vivo com o colega Carlos Massera. Toda vez que eu vou falar o nome deste rapaz, estou tentado a falar Carlos Massafera, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas... não tem. Você não é o único, viu? Felizmente ou infelizmente, vários cometem esse equívoco. Mas você sabe, falem bem ou falem mal, mas falem da gente, não é verdade? Pois, não é? É, com certeza. Olha, começando agora, os colegas já estão chegando. E se quiser deixar algum comentário aí, os colegas, aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Aquele, né? Já tem gente aqui, legal. Ronaldo, Deluma, show. Tem gente comentando por aí já. Bacana. Enfim, bate-papo hoje, o bicho vai pegar, hein? Vamos. Com emoção é mais gostoso. Pois é, o bicho vai pegar. É gestão de comportamento na veia. E a gente até passei para os colegas por e-mail aí uma série de assuntos que a gente tem, com a humilde pretensão de responder, de abordar todos, mas já sabendo que será muito difícil isso acontecer. Mas, enfim, pelo menos os principais, né, nós vamos falar aqui hoje. Eu digo nós, mas o show, na verdade, aqui hoje é do Carlos, né? Eu só vim atrapalhar. Então, o show é dele. Mas, enfim, Carlos, se apresenta aí para a galera. Eu me apresento. Na verdade, o show é do pessoal que veio aí com as perguntas deles, né? Porque isso aqui é feito para o pessoal que está assistindo. Eu e você, a gente vai se divertir aqui, não é verdade? E o legal é que aí nessa a gente acaba nos divertindo e aprendendo um com o outro alguma coisa. Bem, vou me apresentar. Meu nome é Carlos Massera. Eu já fui engenheiro de segurança, já fui engenheiro eletricista, já fui engenheiro de manutenção, já fui ergonomista, já fui higienista. Hoje quero ser feliz. Estou brincando, mas falando sério. Sou casado já há 28 anos, tenho uma filha de 17 e um filho de 26 anos. E os dois estão saindo para a vida. E um aspecto bastante importante que a gestão de comportamento me ensinou é justamente esse lado do resultado. E ao aprender a gestão do comportamento, eu pude melhorar como pai, pude melhorar como professor que eu sou também, como consultor, como ser humano, quer dizer, aplicar em todas as dimensões da minha vida. Então, o mais importante hoje para mim é que as minhas emoções sejam as melhores possíveis e aonde eu for, poder levar essa alegria e ver um sorriso como esse que você tem aí, Nestor. É isso aí. Tá? Tamo junto. Deixa eu só ver aqui a galera que está chegando agora. Olha só, Gilmar Gonçalves, Eduardo Santo, Fábio Luiz, Maurício Marcelo Pinheiro, Aparecida Silva, show de bola, o colega Deolino Batista, muita gente boa aqui. Tem o Cássio, o Ivan tá aí. Pois é, essa tal de gestão de comportamento. Vai ser interessante. Enfim, para começar, né, eu já gostaria que você falasse qual a diferença de comportamento para a gestão de risco. Porque as pessoas misturam muito e é um erro aí que certamente você deve estar acostumado já, né? Qual que é a diferença do comportamento para a gestão de risco? Essa é uma... Ou gestão de comportamento para a gestão de risco. Ok. A essência é resultado. Quando a gente fala em termos de gestão de comportamento, nós estamos falando em desempenho. Então, o time do Bernardinho, todo o trabalho que ele faz é para que os jogadores de vôlei da seleção brasileira, eles pulem mais alto, eles batam com mais força, eles façam mais pontos e ganhem o jogo. Tá? É uma sequência de causa e efeito. São comportamentos de ataque e de defesa que, somados, geram um resultado.
Quando nós falamos em segurança, o resultado é a pessoa voltar para casa, voltar bem. Quando nós já aplicamos gestão do comportamento para a área de qualidade, o que significa isso? A gestão do comportamento? Porque o produto realmente ele atenda o processo produtivo, gere produtos que realmente têm uma qualidade intrínseca. Tá? Quando a gente voltando para a questão de segurança, a prática usual é a gestão de riscos. Essa é a grande tradição e ela é essencial. A questão que fica é que as empresas produtivas são gerenciadas por profissionais técnicos, administradores, engenheiros, técnicos, e aí vai embora. E a gestão de risco acaba tendo uma sobreênfase na engenharia, em regras. E há uma tentativa de se querer controlar o mundo, quando eu falo mundo, todas as variáveis da vida, através de engenharia e sistemas. Mas você faz isso até um determinado limite. Investir em engenharia é bom, em tecnologia, vamos falar assim, no hardware, é bom, é importante, melhora, as perdas diminuem até um ponto de equilíbrio. Investir em sistemas de gestão é bom que alinha toda a organização, mas funciona até um ponto. Chega uma hora que nem a engenharia, nem os sistemas geram resultados, porque, usualmente, tradicionalmente, aqueles que fazem a gestão de riscos não incluem a variável humana, o comportamento humano, os fatores humanos. Tá? E indo agora para a gestão do comportamento. A gestão do comportamento, ele foca mais na exposição. Eu vou dizer isso. Você tem um leão na empresa, vamos chamar o perigo de um leão. Você coloca a jaula, sinaliza, treina todo mundo, coloca guarda-corpo para que as pessoas não alimentem o leão, mas o fato é que, apesar disso, os comportamentos das pessoas acabam levando elas, em algum momento, a alimentar o leão. A gestão do comportamento visa complementar a gestão de riscos, analisando a exposição, entendendo os influenciadores e atacando esses influenciadores. Então, gestão de comportamento é um sinônimo de gestão da exposição e ela vem antes da gestão de riscos. Não sei se você compreendeu um pouco. Sim, beleza. A gestão de risco vai se preocupar com a ferramenta, igual você falou, a gestão de comportamento com a pessoa. A gestão de risco se preocupar... ia se preocupar com o equipamento, por exemplo, avaliação de risco, quantitativo de risco, e a gestão de comportamento, se fosse o caso do EPI, por exemplo, ia estimular o trabalhador a ter conduta segura, utilizar direitinho. Bem por aí, não é verdade? Quase. Na gestão do comportamento, a gente inclui a gestão de risco. Então, por exemplo, quando um profissional de segurança, ele procura um abafador o mais confortável possível e que realmente abafa, isso também é uma gestão da exposição. A gestão da exposição significa o seguinte, gestão de risco. A primeira prática de todo o sistema de gestão é fazer inventário de riscos. Isso está na OSAS e está na nova ISO. Esse inventário de risco significa, eu vou levantar todos os riscos da empresa primeiro, fazer uma tabela quilométrica e depois eu vou priorizar aonde eu vou atacar. Isso é gestão de riscos. Desculpa se há visões diferentes, mas essa é a prática bastante frequente. Agora, o que é gestão da exposição? Você verifica aonde as pessoas estão colocando a mão no leão, alimentando o leão, e foca nelas. Com isso, existem outros leões, mas as pessoas não estão colocando a mão nelas ou as alimentando. Foca já direto aonde as pessoas estão se expondo e trata. É isso. E no tratar, você vai usar todas as ferramentas de gestão e de engenharia, mas também as ferramentas de gestão do comportamento humano que você tem. Então, é priorização a grande sacada. Show. É priorizar não o inventário, mas a pessoa. Uhum. Show de bola. Deixa eu só dar o último alô aqui para a galera que está chegando.
Cleidinha Souza, ela diz que o som tá baixo. Para mim aqui tá ótimo, hein, Cleidinha? Então, dá uma aumentada no seu aí. Se mais colegas estiverem achando que o som tá baixo, diga aí para a gente. Joana Dark, boa noite. Tássio Everton, grande Tássio Everton, lá de Caruaru. Nós tivemos no evento de segurança lá, o bicho pegou, mas foi bem bacana mesmo. De Apuarana, João Paulo Piva, show de bola. Victor Saita, olha que nome interessante, Saita. Boa noite, Victor. Dalton Pires, Ronaldo Correia e Bruno. E Josiane, show de bola. Então, muita gente boa aqui. Posso falar uma coisa para você? Pode. Cadê Apucarana aqui? O Ivan Cardoso de Apucarana, se não me falha a memória, foi lá que aquele menino brincou de ficar passando a mão na jaula do leão. E o leão pegou o braço dele, alguma coisa nesse sentido, houve um acidente alguns anos atrás. Então, a gestão de risco foi implantada, ela estava toda presente. Jaula, sinalização, guarda-corpo, etc. Sabe? Quer dizer, todo mundo sabe que não é para entrar. Mas o menino, por causa da percepção alterada dele, isso é um fator humano, tá? Ele entrou na área de risco e se expôs ao leão. Então a grande sacada é essa. A engenharia já melhorou muito as organizações, os sistemas também, mas o que falta melhorar é a dimensão humana. O que poderia ter sido implantado para uma criança não entrar? É essa a variável que nós entramos. Bacana. Tem um colega que fala, o colega Odilon, psicólogo de segurança, e eu até falo que eu sou fã dele, eu sou fã do Odilon, eu sou fã de carteirinha, eu estou quase para fundar o fã-clube Odilonzetes, tanto que eu sou fã do cara. E ele diz uma coisa interessante, ele diz que as empresas se preocupam com as formiguinhas enquanto os elefantes estão passando do lado, né? Ele diz que as empresas se preocupam com acidentes que são mais banais, enquanto o trabalhador está passando embaixo de carga suspensa. Você tem essa mesma percepção, Carlos, ou você acha que o caminho é diferente? Isso é uma certeza internacional, mundial, tá? De 70% a 100% dos acidentes decorrem, não é que decorrem, o comportamento humano está envolvido. De 1 a 4% dos acidentes decorrem das condições de trabalho. Só que todo o sistema de gestão, mais a engenharia, foca nas condições. Eles não focam nos 70% a 100% dos fatores comportamentais. Eu que diria, no mínimo, é uma estupidez enorme se jogar tanto tempo fora, tanto recurso. Então, o Odilon está certo e os especialistas mundiais estão certíssimos ao afirmar o seguinte, é que nem uma peneira. Você deixa passar o elefante e segura a formiga. É ridículo o que é feito em termos prevencionistas. Então, se você tiver que correr atrás de buraco, não corre atrás de buraco. Corre atrás das pessoas, dos comportamentos delas, que eles não vão cair no buraco. Bacana. Bom, a gente está caindo para um lado de priorização. Nessa hora de priorização, seria interessante usar lá a planilha 8012? Você acha que essa ferramenta aí é válida para isso? Para poder priorizar exatamente aqueles 20% que vão gerar 80% do resultado? É ali o Pareto, né? Vilfredo Pareto, italiano, século XVIII. Ele nos trouxe o princípio 80-20. Ele disse que 80% dos resultados de uma nação decorre de 20% das suas riquezas, das suas principais atividades. E a gente aplica enormemente isso na área de gestão de comportamento. E deveríamos aplicar na área de segurança. Quando o profissional de segurança tenta fazer tudo, ele acaba não fazendo nada. Uhum. Então ele precisa pensar, eu só tenho 8 horas no dia. O que eu consigo fazer para zerar os acidentes nessas 8 horas? E eu vou te dizer o seguinte, eu tenho até vergonha disso, não espalha para ninguém não, combinado? Não conta para ninguém. Faz mais de 20 anos que eu atuo com gestão de comportamento,
no início, meu formulário tinha 30 a 40 comportamentos. Eu matava qualquer observador de tanto trabalhar. Era cansativo. Então, veja só, mesmo alguém que trabalha com gestão de comportamento, trabalhar com muitos comportamentos não dá certo. Aí eu passei a observar algo que acontecia em todas as empresas. De 3 a 7, anota o que eu estou falando. De 3 a 7, opa, agora está certo, comportamentos se associam a 80% dos acidentes. Isso tem acontecido nos últimos 15 a 17 anos. Isso me deu... Exemplo desses comportamentos. Varia de organização para organização, tá? Mas dá alguns chutes genéricos aí, só para o pessoal poder encaixar o conceito. Tá, eu vou falar de um que corresponde com 30% dos acidentes. Olha só, gostou dessa? 30%, opa, pessoal, tá? Olhar por onde anda. É o chamado olhos no caminho. Ele corresponde a quase 30% dos acidentes. 30% dos acidentes se envolve com escorregões e tropeções. E tem um problema enorme em segurança hoje. Eu vou soltar aqui, mas já volto. Não sai daí não, Nestor. Tá vendo essa tranqueira aqui? Uhum. Aonde eu vou, o pessoal fica andando, teclando. Ou eles vão para o refeitório, ou vão para qualquer outro lugar, falando. Quando você... Ou dirige. O fato é que já está comprovado pela neurociência que 80% da nossa atenção fica numa atividade principal e 20% na parte periférica. Ok, eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Ou eu olho por onde ando ou eu falo no celular. Se eu estou falando no celular, eu não olho por onde ando. Se eu estou teclando, eu não olho por onde ando. Assim como no andar, quanto no dirigir. Isso é 30% quase dos acidentes. Como é que a gente... Então, veja só, eu preciso fazer treinamento de 8 horas, de conscientização para isso aqui? Não precisa, gente. O negócio é mais simples. Essa é a essência. A gente não precisa fazer regra, a gente não precisa fazer norma, a gente não precisa ameaçar de punição, e que mais? A gente não precisa tirar o celular das pessoas e colocar de castigo na gaveta. Sabe o que a gente faz? Nós estamos andando, por exemplo, eu e o Nestor, a gente está indo almoçar. E o Nestor é que está pagando, viu, gente? Nós vamos numa churrascaria, uns 90 a 100 reais. O estacionamento é uns 15, o Nestor que vai pagar. O sonho é meu, né? Então, toca o celular, nós saímos do carro, toca o celular, e aí eu coloco no ouvido, e por distração, eu vou andando. O Nestor coloca a mão no meu ombro e diz: Carlos, eu espero você atender, a hora que você terminar de falar, a gente continua. É uma intervenção extremamente simples. Cuidar do outro. Essa é a principal técnica para a gente reduzir os acidentes. Cuidar do outro. Se interessar, sabe? Gostar de gente, vamos falar assim, se importar, eu espero. Estamos com fome, mas a gente te espera. Isso vai se tornar constrangedor para mim, eu vou desligar e a gente vai almoçar. Me comuniquei? Com eficiência. Legal. Um outro comportamento bastante frequente, ele não é só segurança, ele tem a ver com qualidade. Uso de ferramentas adequadas e em boas condições. Veja só, o pessoal acha que ferramenta é uma condição. Então, uma caneta, estou pondo aqui perto do monitor, uma caneta é uma ferramenta. Sabe o que eu encontro em muitas multinacionais? Não estou falando da empresa só Tupiniquim, não. Multinacional maravilhosa, marca, sabe, bonitinha, cheirosa. A ferramenta está com fita crepe ou aquelas fitas plásticas para aumentar a pega e melhorar a pega dela, ou então para ela ficar mais firme. O fato com isso não é o problema da ferramenta estar com a fita aqui. O fato ele precisou ajustar uma ferramenta para ele poder trabalhar melhor. Todos os sistemas e toda a engenharia falharam para que ele pudesse produzir. A única forma dele produzir adequadamente é
passando a fita aqui. E isso muitas vezes não é visto. Então o problema não é a caneta com a fita, ele está violando uma regra da empresa. Para com isso. O problema é que, para tornar o trabalho mais efetivo, mais fácil, ele precisou fazer uma adaptação. Isso era provisório e se tornou definitivo. O novato aprende com ele e aí vai perpetuando costumes e hábitos, e isso se integra à cultura da empresa. É assim que nós trabalhamos aqui. Então, esse de trabalhar com ferramentas em boas condições, ele tem sido frequente nas empresas. Bom, você falou aí uma coisa interessante, né, que é essa questão de, muitas vezes, engessar as coisas. E eu li um livro recentemente, eu vou até indicar aquele pessoal aqui, Gerenciamento de Riscos Baseados em Fatores Humanos e Cultura de Segurança, que é bem bacana, do Geraldo Portela. Ele conta uma história interessante, ele conta que nas plataformas de petróleo, muitas vezes o comportamento lá, feito para a área de emergência, né, é tão bem feito, mas tão bem feito que, em alguns casos, os trabalhadores, por seguir aquilo lá tão bitolado, eles acabam morrendo. O trabalhador não tem a liberdade de poder pensar, de poder ver se tem uma outra alternativa. E aí, por conta do procedimento, não, vamos seguir o procedimento, não sai do procedimento. O pessoal acaba na plataforma morrendo, sendo que, muitas vezes, ele não seguiu o procedimento, vai lhe salvar a vida. Aí ele até dá um exemplo lá de um acidente famoso que aconteceu, onde boa parte dos trabalhadores fala, não, nós vamos seguir o procedimento, E 2 trabalhadores falavam, que procedimento, que nada. Saiu, fugiu do procedimento, os 2 se salvaram, e a galera que seguiu cegamente o procedimento acabou morrendo, né? Então é complicado essa questão de engessar, não é verdade, Carlos? Essa sua pergunta... Não seja importante, mas assim, você tem que entregar o seu procedimento, claro, mas nem sempre a coisa vai girar tão redondinha assim. Vamos ver. Vamos tomar cuidado. Claro. Eu já conheço. Procedimento é bom. Procedimento é importante. Porque lá no sistema estão as boas práticas produtivas, a melhor experiência. Só que o ser humano, ele não é uma máquina. Então, ele precisa evitar fazer as coisas no automático, porque aí ninguém presta atenção, ou fazer as coisas brincando, porque é muita leviandade. São os 2 extremos. O caminho ótimo para o comportamento seguro é a jornada consciente. O comportamento ele tem três etapas. O primeiro é sentir, o segundo é saber e o terceiro é fazer. Então, o sentir tem a ver com percepção. Tá? Perceber o ambiente por vibração, cheiro, odores pelo olhar, perceber o meu ambiente interno, minhas emoções, porque ele é o maior influenciador dos acidentes. Mais de 50% dos acidentes aqui no Brasil e mais de 60% dos acidentes na Europa tem a baixa percepção como influenciador. Então, o trabalho consciente, trabalhar com comportamento seguro é desenvolver o estado consciente de alerta das pessoas. Então, ele percebendo o problema, ele analisa e toma a melhor decisão. Então, o procedimento é um recurso, assim como uma caneta. A tua inteligência, a tua percepção é que deve definir a forma de usar os recursos. Faz sentido o que eu falei? Com certeza, encaixou naquilo que os trabalhadores fizeram. Eles analisaram, né? E aí... Isso, garoto. Eu conheci algumas empresas que eles, no sistema de gestão, colocaram uma norma para você violar o sistema de segurança. Quer dizer, se você seguir o sistema de segurança, o sistema de gestão, você vai morrer, meu amigo, você tem autorização, mas antes você tem que fazer uma análise de risco. E é exatamente isso o que esses trabalhadores fizeram. Eles fizeram uma análise, eles perceberam adequadamente, analisaram, planejaram e agiram. É isso. Legal. Enfim,
O papo tá bom, mas vamos voltar para a nossa listinha para a gente bater pelo menos um pouquinho dela. Vamos dar uma olhada. O comportamento é a causa dos acidentes? Não! Ficou claro? Vamos lá. Comportamento é efeito. Então vamos lá. Eu dei o exemplo da ferramenta, que passaram fita para melhorar a pega. Se eu disser que a causa da violação da regra é o funcionário, é de uma além de ser uma mentira, é de uma incompetência enorme, porque eu sou um profissional. Por que que ele passou a fita? Porque o cabo era muito fino e machucava a palma da mão na hora dele fazer força. Muitas vezes é uma pequena faca, um estilete ou uma outra ferramenta. Então veja só, o fator influenciador dele usar uma chave com uma pega adaptada é a ferramenta inadequada para um homem. O homem tem uma mão enorme e a pega era pequenininha. Então, como é que eu vou te falar? Não é a pessoa. O que ele fez de adaptar é um efeito. Vamos colocar outras questões. Um pallet que está no nível do chão e a pessoa tem que colocar o produto que vai ser despachado no pallet. Ele tira da esteira, vamos dizer que tenha 5 quilos, e coloca no pallet e vai empilhando, certo? Uhum. Aí chega alguém com bastante boa vontade e diz, olha, você não pode abaixar usando a coluna, você tem que descer com as costas eretas, flexionando a perna e seguindo todos os passos da ergonomia. Vai passar 10 horas fazendo isso para ver se você aguenta seguir esses passos. A verdade, isso que eu estou colocando para vocês, os especialistas em gestão de comportamento conhecem. A verdade está na operação. E os comportamentos são produtos do ambiente. No lugar daquela pessoa que coloca a carga no pallet, eu faria a mesma coisa. Você faria e os colegas que nos assistem fariam a mesma coisa. Primeira meia hora você procura usar a perna, ficar firminho, bonitinho, que nem no treinamento. Depois de 2, 3 horas você chuta o pau da barraca. Deixa eu colocar logo esse negócio, porque tá muito atrasado e o meu chefe vai me apertar e eu não vou pagar a conta do meu emprego aqui. Eu tenho que me virar. Veja, eu falei de metas produtivas, falei de expectativas de liderança, eu falei de um ambiente tecnologicamente inadequado, e a causa disso é o ato inseguro do funcionário. Isso é sacanagem, para não dizer incompetência, tá? Estou me comunicando? Sim, e aí como é que faz para alterar, então, já que o ambiente é que vai causar o comportamento do trabalhador, como é que se faz para ter uma solução para isso? Bem, quando você me perguntou isso, eu pensei imediatamente em mineiro. A solução é mineira. A gente tem que comer a sopa pelas beiradas. Exatamente. Você não assusta o compadre, meu amigo. Vamos lá. É preciso... Veja, se o Nestor for lá, olha, você tem que falar para o chefe apoiar o funcionário, precisamos levantar o pallet, precisamos... dar uma orientada no ergonomista, a gente vai vir com umas 10 soluções e só o Nestor está trazendo a solução. Aí a gente pensa nos mineiros, que eles são muito inteligentes. O mineiro, ele chama o operador, chama o supervisor, chama todo mundo que está envolvido naquilo ali e diz, pessoal, nós temos um problema. E é esse. Tá doendo as costas de vocês, não tá? Tá, e tá todo mundo lá colocando as dores nas costas deles. E pergunta para o gestor, o pessoal está conseguindo produzir bem? Aí o gestor fala, olha, do jeito que a gente trabalha hoje, a gente não consegue alcançar os objetivos. Aí o mineiro pergunta, vocês já pensaram numa outra forma que a gente pode fazer isso? O mineiro sabe todas as respostas, mas ele fica, ele só facilita.
E pergunta para o operador, como que vocês acham que pode trabalhar melhor? A gente pode levantar o pallet, a gente pode ajustar a altura da esteira, a gente pode colocar o pallet bem do lado, de forma que não precise torcer a coluna, e o gestor vai ajudando no processo, as pessoas vão ajudando, e a solução vem. Só que a grande sacada é que hoje a propriedade da segurança está na mão do técnico de segurança. E ele não é Deus. E não adianta ele dizer para todo mundo que o caminho seguro é o da direita. Se a moçada acha que é para ir em frente ou ir para a esquerda. É necessário essa conversa que eu disse que é o estilo mineiro, vamos falar assim, porque aí a gente harmoniza as percepções. Isso é importante, um aprende com o outro. Adulto aprende fazendo, tá? E ninguém gosta de ser mandado ou ter uma ação coercitiva com alguém apontando o dedo. E a gente conversa, a gente harmoniza as percepções, passa todo mundo a olhar na mesma direção. Ninguém ali é doutor, mas é todo mundo igual. Mas o fenômeno que acontece é o seguinte: o técnico deixa de ser dono da segurança e a operação se torna dona. E aí ocorre um fenômeno psicológico muito importante. Nós cuidamos melhor daquilo que nós somos donos. Se o técnico diz, faz o A, B, C, D, E, quem que é o dono? É o técnico. Ninguém vai cuidar. Mas se o operador, o auxiliar e o líder, eles dizem qual é a solução, eles se tornam donos e passam a cuidar melhor. Uma pergunta que eu faço nos eventos sempre. Existe o motorista da empresa. Algumas empresas ainda não demitiram, ainda mantêm essa função. Ele tem o carro da empresa e tem o carro dele guardado na garagem dele. Qual que é melhor cuidar? É isso, é o senso de propriedade. Então, eu nem lembro mais qual foi a sua pergunta, comecei a falar, uma coisa puxou a outra, mas eu espero ter comunicado algum princípio. Então, pessoal, técnica comportamental. Pão de queijo, cafezinho, boa conversa, estilo mineiro. Show. Bom, eu tenho até uma contribuição nessa parte que eu vou resumir. Eu gosto muito da historinha do Benjamin Franklin, mas não vamos deixar ela para outra hora. Ele se diz respeito no seguinte: quando você pede favor para uma pessoa, você coloca ela dentro do processo. Muitas vezes o profissional de segurança não tem sucesso na questão de convencer o trabalhador, porque ele não introduz o trabalhador no processo. Ele chega com a EPI, treina, fala assim, ó, toma aqui, toma um protetor e usa. Se não usar, advertência verbal, advertência por escrito, suspensão, demissão por justa causa, né? Já virou um mantra isso. Ao passo que, aí o que acontece com isso? Ele não envolve o trabalhador não se sente parte. E aí, muitas vezes, o trabalhador está lá no ambiente de trabalho, o técnico passa 1, 2 ou 3 vezes por dia, vê o cara sem EPI e fala, cara, de novo você assim? Pois você considere agora que você tomou uma advertência verbal. Depois ele passa a advertência por escrito. E muitas vezes, quando o técnico sai, o próprio chefe do trabalhador chega no trabalhador e fala, cara, hoje o técnico tá daquele jeito, hein? Não dormiu bem, né? Não dormiu bem, não. A patroa não ajudou ele essa noite, não. Exatamente. Então, o que acontece? O próprio líder do cara põe o técnico contra ele. Então, isso aí vai muito de encontro a você inserir o trabalhador no processo e inserir o líder dele no processo também, né? De você, por exemplo, perguntar para o trabalhador, olha, a EPI está sendo agradável, não sei o quê. Você pode até fazer reuniões periódicas, principalmente com aqueles mais resistentes, para você colher a opinião do trabalhador. Porque aí você está fazendo uma coisa contra-intuitiva, mas que dá resultado, que é inserir o cara no processo. Ele não passou a ser um espectador que fala, toma e usa. A opinião dele passou a ser importante. E o Benjamin Franklin, que é aquele mesmo cara que soltou pipa lá no dia que estava chovendo e descobriu que o raio era fenômenos elétricos, ele já falava sobre isso há muito tempo atrás, né? Quando você pede favor para uma pessoa, ela se torna mais suscetível a você. Então, esse é o famoso efeito Franklin. Eu dei uma resumida aí só para encaixar nisso aí que você falou. Legal. Eu posso pedir um favorzinho para você? Sim. Eu tive um insight, eu vou pegar uma coisa no armário lá e você vai conversando com o pessoal, respondendo as perguntas e vendo. Tem um pessoalzinho comentando as coisas aí. Eu volto. Opa. E
Beleza, vai lá. Vai na fé. É isso aí. Bom, então vamos lá. O nosso colega foi buscar alguma coisa interessante, bombástica, fenomenal. Olha só, Deolino Batista já comentou aqui. Ele disse que teve e tem uma dúvida. Ele é estagiário. E hoje, na rotina dele, ele teve conflito com o colaborador da empresa, porque eu mesmo não queria usar protetor auricular, né? Ou protetor auditivo. Cada um profissional gosta de falar de uma forma. Então, é exatamente isso, Deolino. Será que a empresa está buscando formas de inserir esse trabalhador no processo? Será que ele está sendo consultado? Ou será que o EPI está sendo imposto? Cara, a gente fala, mas o trabalhador está lá para trabalhar, ele tem que seguir regras. Claro, todo trabalhador, toda pessoa tem que seguir regras. Mas e se nós, eu, você, estivesse no lugar dele, será que a gente ia gostar de alguém chegar com uma coisa e falar aqui, ó, toma e usa? Né? Você não dá o direito do cara pensar, você não dá o direito dele conversar, a opinião dele não é importante. Então, é sobre isso que a gente tem que pensar, para tornar o uso do EPI importante. É claro, o treinamento vai ajudar bastante. E o treinamento ele tem que ser passado de uma forma lógica. Hoje que a gente tem muito treinamento também superficial. Mas isso é assunto para outra hora. Olha, o Carlos chegou ali com uma caixinha de surpresa. O que tem aí, meu jovem? Bala! Ó, vamos colocar o seguinte. Eu trouxe essa aqui porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Saco de bala, bala Sete Belo, bala Juquinha, bala da Arcor, Toffel, bala de amendoim crocante, gente. Olha só. Opa! Uma coisa boa. Então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta e vocês respondem no chat que eu e o Nestor vamos estar acompanhando. E não tem sacanagem não, tá? Ao final dessa palestra, o Nestor vai depositar na conta de vocês R$1 milhão livre de impostos. Quem quer ganhar esse R$1 milhão, fala, eu quero no comentários. Vamos lá, pessoal. Falando sério, por favor, se engajem comigo nesse exercício. Quem realmente quer R$1 milhão, e R$1 milhão vai fazer a diferença na sua vida, vai te tornar mais feliz, mais bonito, mais cabeludo, com os dentes mais perfeitos e com a patroa vai ficar bonita também, vai poder mandar o marido cortar cabelo e tomar banho. Se vocês acharem que R$1 milhão ajuda, escreve, eu quero aí. Falando sério, é importantíssimo isso. Alguém está colocando eu quero ou não, Nestor? Ixi, tá pintando muito eu quero aqui, viu? Eu não estou achando, eu mando atualizar aqui, não vem nada. Vamos lá. Ó, o Ivan quer, a Joana quer... Ó, Nestor, você já está devendo 2 milhões. 2 milhos grandes, tá? Tem milho aí em Goiânia ou não? É só soja? Tem. Então, eu vou dar em barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Tá. Então, o Ivan e a Joana participaram aí. Vamos ver se mais alguém disse que quer ganhar R$1 milhão ao final dessa palestra. Produtos Tabajara. O Tássio também quer. Quem mais? O Wallace também quer. Veja só. Tem um pessoal pelo Facebook aqui, pelo YouTube direto falando. Deolino quer, Marcelo quer, Aloísio quer, Ana Lúcia quer também. O pessoal quer, rapaz. É que o pessoal é inteligente. Agora vamos fazer um teste de inteligência. Vamos ver se o pessoal realmente é fera. Qual de vocês quer trabalhar mais 20 horas por semana, sem aumentar o salário, sem aumentar o faturamento da sua empresa e, detalhes, sem qualquer outro benefício, só pela alegria de doar o seu tempo? Coloca aí, eu quero. Ou escreve, eu não quero. Quem quer trabalhar mais sem melhorar a vida, escreve aí. Eu quero trabalhar porque assim eu vou para o céu, pago minhas culpas, sei lá o quê. Pessoal, e aí, quem quer trabalhar mais 20 horas por semana sem melhorar a vida, levanta aí. Fala aí. Eu não quero. A Joana Dark está ficando preocupada em ser ganhador. Não tem lava-jato nesse lance do Nestor, não, gente.
Relaxa. Ele está perto de Brasília, mas não tem nada a ver com isso não, viu? Se o japonês aparecer atrás da tua cabelo, sai correndo, já avisando, hein? Japonês da Federal. Vamos lá. Olha só, o Nestor, eu não quero. E quer saber? Eu vou escrever. Eu também não quero. Não sou maluco, cara? Pelo amor de Deus. Por que eu fiz essa brincadeira com vocês? Mas é sério. Tudo que eu falo é sério. Mas procuro usar de alegria. Ninguém resiste a uma coisa boa. Os programas organizacionais que são implantados, os programas de segurança, as pessoas resistem porque vai complicar a vida delas. E o pessoal macaco velho, é o sabor do mês. Agora é framboesa. No mês que vem é morango. Porque os profissionais de segurança todo mês inventam moda. E a minha vida não melhora, só aumenta trabalho. Então, para que eu vou aderir? Faz sentido o que eu falei? Faz. Agora, ninguém resiste ao milhão, a uma coisa boa, agregadora. Vai todo mundo atrás. E essa é a essência da bala. Se o que você faz melhora a vida do trabalhador, melhora a vida do líder, as pessoas vão querer a bala que você está oferecendo. Então, se você ajuda a eles a produzirem melhor, com mais segurança, meu amigo, você é parte do time. Mas se você só complica, diz que não pode, torna o trabalho mais complicado, mais lerdo, sem gerar resultado, é isso. Faz sentido o que eu falei? Show de bola. Bom, a gente até estava trocando uma figurinha mais cedo, né, a respeito desse tal, né, que também é parecido, o reforço positivo, né? E o reforço positivo pode ser muitas coisas. Pode ser, igual você falou, uma balinha, pode ser o reconhecimento. Cara, fico feliz porque você está evoluindo, porque você está fazendo. Eu trabalhei, tenho 36 anos e... Joinha. Joinha. Tenho 36 anos e aí já trabalhei como carteira assinada em algumas empresas, né? Faz algum tempo que eu não me aventuro mais nisso, mas eu já fiz. E assim, uma coisa terrível quando você trabalha e quando você não tem noção do que o empregador quer de você. Eu trabalhei numa empresa já como técnico de segurança do trabalho, onde eu não tinha a mínima noção do que o empregador queria de mim. Ele não falava minhas metas, não tinha planejamento, não tinha ele só me chamava para me cobrar, mas eu ficava assim, gente, mas por que ele está me cobrando isso? Por que ele está me cobrando aquilo? Ele não pediu para me fazer, enfim. Então é complicado quando você tem um líder que não te reconhece, né? E uma das formas de você gerar, né, o que se chama de reforço positivo, né, é você, claro, dar alguma balinha, não sei o quê, mas você também reconhecer o esforço da pessoa. A gente vê os animais lá, eles fazem maravilhas quando aqueles bichos lá da água, por exemplo, as baleias, não sei o quê. O cara vem e dá um peixe, o bichão pula lá e ganha um peixe, pula e ganha um peixe, não sei o quê. Então, o ser humano é da mesma forma, é reforço positivo. Toda vez que um comportamento te agradar, né, você pode ir lá e falar, cara, bacana, valeu, é isso aí mesmo, você está no caminho certo. Né? E do mesmo jeito que eu trabalhei nessa empresa, onde não tinha nenhum reconhecimento, nenhum planejamento nem nada, eu tinha outra que todo mês a gente sentava, né, e a líder me falava exatamente, olha, Nestor, você acertou nisso, você errou naquilo, você precisa melhorar naquilo. E isso me estimulava, porque eu sabia exatamente o que ela queria de mim. Né? Então, é mais um desafio para nós, profissionais de segurança do trabalho, usar essa questão de reforço positivo e sempre reconhecer as pessoas, porque as pessoas adoram ser reconhecidas, seja no trabalho, seja em casa, né? Então, uma coisa que destrói mais casamentos hoje, que é o não reconhecimento. Em todo programa que você vai ver briguinha de casal, tem lá, mas eu trabalho dentro de casa, eu trabalho fora de casa, minha esposa, meu marido não valoriza. E o marido, nossa, eu trabalho até tarde, chego em casa cansado e minha esposa não me valoriza. É valorizar, né? E é bem isso aí que o Carlos falou agora. Isso que você falou, eu falo nos meus cursos. E eu sou um coach. E nos meus trabalhos, eu começo a estabelecer novos comportamentos nas pessoas que estão lá
implantando o programa, para que eles possam aplicar primeiro em casa, aplicar na sua vida, para quando for ensinar para os demais da operação, porque às vezes são empresas de 10 mil, 20 mil pessoas, tá? Não é só empresa de 100 pessoas que a gente trabalha, mas tudo começa com você praticando. Aí você vai descobrir o poder disso aí que você está falando. Eu tenho um monte de história sobre isso. Eu tenho um curso de gestão de comportamento que é de 1 dia e meio. 1/3 do dia, e a primeira parte dele é sobre isso. Esse é o segredo. Eu aprendi isso com uma das maiores autoridades mundiais de gestão de comportamento. Nestor, você não sabe, mas de 2010 a 2003, eu fui sócio de uma das maiores autoridades mundiais, que é o Terry McSween. Eu trabalhei em projetos nacionais e internacionais, tá? E o que eu aprendi com um outro que é uma autoridade que eu conheci nos Estados Unidos, que é o Aubrey Daniels. Está aqui, ó. Bringing out the best in people. Trazendo para fora o melhor das pessoas. Eu posso ter 5 minutos nesse assunto, que ele é mais importante que norma, regra e ferramenta. Se você dominar isso, qualquer coisa que você faça, qualquer coisa, vai funcionar. A maior parte das relações humanas, seja na família, em casa, eu com a minha esposa comigo, ou no trabalho, ele é baseado no silêncio ou na crítica. No silêncio é quando as pessoas fazem alguma coisa, veem, mas não comenta nada. Ou então, não gostei. O cara morreu lá, mas não serviu para nada. Ou ela se matou de trabalhar e não serviu para nada. Não agradou ninguém. Então, a crítica predomina numa proporção de 20/1, gente. Falando sério. Vou escrever 20 críticas para uma apreciação. Esse é o tamanho da paulada. As culturas são negativas. Não tem ser humano que dê seu melhor no ambiente negativo de crítica. É só você prestar atenção nas famílias em que os pais, pai e mãe, massacram, criticando os filhos. Como é que é o comportamento deles? Eles se tornam nulos ou revoltados. Por isso que, quando se vê crianças com problemas comportamentais, a gente tem a certeza que não é a criança que tem problema, ela é efeito. Os pais é que tem problema. Só que, fazendo analogia pai, mãe para filho, no ambiente organizacional, quem é o pai, quem é a mãe? É o chefe imediato. O filho é o subordinado. E predomina 20 críticas para uma apreciação. O que o Aubrey, de novo, o Aubrey Daniels recomendou para a gente alterar isso na seguinte proporção, 4/1. 4 apreciações, 4 reforçamentos positivos para um negativo. Tá? É uma grande virada, hein? E eu passei a colocar isso nos nossos programas. Aí, olha, é loucura. É loucura o que acontece. O pessoal sobe o morro com a faca nos dentes. Eu gostaria de ter mais tempo de dizer, mas muda tudo. Eu vou falar uma coisa, mas você não conta para ninguém. Isso é um segredo aqui da minha empresa. E a minha mãe e minha esposa conhecem isso. Cara, eu vou dizer, eu sou mané. Vamos colocar assim, tá? Então, imagina só. Eu chego numa empresa com um pessoal com currículos dessa altura aqui, tudo de curso, graduação, etc. O operador, eu vejo ele trabalhando, cara, eu não ia conseguir fazer o que ele faz, não. Nem para operar eu sirvo direito, para ficar carregando as coisas na esteira, pondo no pallet. Esse negócio de ser engenheiro, a gente não fica muito fortinho também não, tá? Então, olha só, complicada a minha vida. Eu tive que descobrir uma competência, alguma coisa para eu fazer direito, assim, fazer cosquinha. Tá? E esse 4/1 é a cosquinha.
Porque a gente põe fogo, entre aspas, no ambiente do trabalho. O pessoal é mais competente que a gente, Nestor. Veja só, para entrar no processo seletivo, passar, ficar trabalhando 10, 20 anos naquela empresa, o cara tem que ser muito bom. A gente não está falando da Arranca-Toco e Companhia Limitada da esquina, não, ou Bar do Zezinho. Eu estou falando das empresas que investem em melhorar a operação para que ela seja segura, tá? Sejam nacionais ou multinacionais. Aquele pessoal lá é feroz. O pessoal de todas as áreas é um pessoal impressionantemente bom. Eles se equivalem aos atletas que trabalham com o Bernardinho. Só que tem um chefe lá que resolve achar que uma boa prática de gestão de pessoas é dar porrada no outro. Aí não funciona. Vem o técnico de segurança, mais porrada. O engenheiro, o técnico bate da direita, o engenheiro bate da esquerda e o chefe bate de cima. Gente, não existe campeão que dure no ambiente desse. Ou ele fica quietinho, espera o tempo passar para garantir o salário, ou ele vai embora da empresa. Tá bom? Espero estar me comunicando com vocês. Então, o que a gente estabelece no mecanismo? Esse negócio de ficar alisando o operador, ele fica desconfiado, tá? O Nestor chega lá, olha uma balinha para você. Cara, esse Nestor quer aprontar comigo, eu vou ficar esperto. Porque o pessoal não está acostumado com isso. Mas o que é a bala? A bala é uma metáfora. É você ajudar, tornando o trabalho dele mais fácil, ajudando ele a voltar para casa, você sendo parte da ajuda. Então, quando você vê que ele está fazendo certo, caraca, você vibra com ele, dá tapinha nas costas, sorri, é isso aí. Ou quando ele está com dificuldade, você está lá junto. Olha, eu trabalho com muitas empresas no Brasil e lá fora. Tem um comentário recorrente dos gerentes de planta e diretores, gerentes de produção, Nestor, que me entristece, eu fico chateado. Os profissionais de segurança, comentário dos gerentes de produção e dos executivos, a maioria deles só sabe chegar aqui para dizer que não pode fazer assim. Mas ninguém vem para dizer como é que pode. Um profissional de segurança que chega com uma bala certa, a bala é ajuda, apoio, tamo junto, é nós, irmão. Esse cara, ele cresce. E é o que eu vejo nas empresas. Estou me comunicando? Sim, não, faz todo sentido. Eu até falava essa semana em um curso que nós tivemos lá em Mato Grosso, justamente sobre essa questão, né, que muitos profissionais de segurança, eles se sentem bem quando ele chega na atividade dando bronca. Quando ele passa na produção e o pessoal falando, lá vem um técnico de segurança, põe o protetor aditivo, põe o protetor aditivo. O cara se sente bem. Quando o trabalhador está lá em cima do andame, ele fala, desce daí agora. Ele se sente bem. Então, você vê que a cultura, né, que muitas escolas ou o campo de trabalho tem levado para o profissional não é a cultura adequada, porque isso não é sustentável. Ao longo, a relação entre trabalhador e técnico fica sustentável. E eu até brinquei com outra coisa, que eu costumo falar que o técnico de segurança é aquele profissional que anda em cima do muro. Ele está ali, mas ele tem que agradar o empregador e ele tem que agradar os empregados também, fazendo o trabalho dele, que é a gestão de segurança. Então, se ele só pende para o lado do empregador e desce o sarrafo no empregado, mais cedo ou mais tarde pode juntar 2, 3, 5, e lá na sala do empregador e falar, esse técnico que o senhor arrumou é terrível. Ou ele, ou nós. Qual deles que o empregador vai ficar? Provavelmente o técnico roda. Então, é justamente essa questão, né, de saber trabalhar o relacionamento para não bater em todo mundo e se tornar um inimigo, né? É igual você falou. É nós, né? Você faz a gestão de segurança para o funcionário, para a segurança do funcionário, do empregado. Então, por que não inserir ele no processo? A segurança hoje, ela é mais emoção e relacionamento. Nós sabemos que temos grandes dificuldades de formação profissional no Brasil. O
técnico sai com deficiências. Um engenheiro sai com deficiências. Deus sabe o quanto eu tive que correr atrás para estudar e poder superar as minhas limitações. E ainda chego na empresa, o pessoal ainda é extremamente mais competente que eu. Então, o que eu vou servir para essas pessoas? Aí que tá. Tem que ser mineiro. Eu falo muito do mineirinho, mas brincando. Por quê? Se o pessoal é mais competente intelectualmente, aonde eles não são? Na emoção. Então, a grande fronteira que nós temos hoje é desenvolver uma cultura de segurança positiva. Criar um ambiente em que a pessoa esteja segura. Segura em diversos aspectos. Que a gente não vai chegar lá e encher ela de porrada, que a gente vai respeitá-la, que nós vamos ser solidários a ela, que a gente vai apoiar na operação, no trabalho para ela trabalhar segura e o mais importante, ajudá-la a voltar para casa. Mas isso de uma forma adulta, não paternalista, protecionista. Eu sou adulto, tenho minhas responsabilidades, você é adulto, tem as suas. Juntos a gente chega lá e todo mundo volta para casa. Tá? Mas eu falo isso de construir pilares de uma casa mais estável que não seja feita sobre areia. Faz sentido? Sim, o livro, o colega até citou aqui o livro Monge Executivo, eu lembrei de uma frase que eles falam, né? Falando no livro. O verdadeiro líder não é aquele que dá o que as pessoas querem. É aquele que dá para as pessoas o que elas precisam. Né? Então, não é sair passando a mão na cabeça, a torta e a direita, fazendo joguinho, não. É reconhecer um esforço verdadeiro, reconhecer a proatividade verdadeira que o empregado teve, né? E dar para ela a atenção que ela precisa, e não a atenção que ela quer. Né? Então, o líder precisa dessa maturidade se é que ele realmente quer liderar com eficiência. Olha, também é positivo você ser honesto com a pessoa. Isso demonstra respeito. Já teve uma vez que eu cheguei e pedi para um funcionário de uma empresa, eu como especialista, um consultor externo, deixa eu conversar com vocês, vamos para o cantinho. Olha, meu amigo, pelo que eu vi, eu fiquei com vontade de te encher de porrada, para falar a verdade, tá? O que você está fazendo, você vai se suicidar, você vai morrer. Como é que vai ficar tua esposa, tua filha? Eu já tinha conhecido um pouco da história dele. O pessoal está estudando no Senai, o pessoal quer, e você está se esforçando em aprender a tocar violão. Vai dar merda, desculpa o termo agora nesse horário, que é o horário do Jornal Nacional, a gente não pode falar merda na TV, né? Nem aqui, tá? Mas é que tá. Eu fiquei indignado pelo que eu vi, e tá tudo bem ninguém falar nada, mas eu chamei ele para o lado e abri o meu coração. Eu não apontei dedo para ninguém, mas falei, cara, eu tô preocupado com você e tua família, porque isso vai acontecer. Gente, então, não é ficar passando mãozinha na costa, tadinho, não tem nada disso não. É adulto, envolve responsabilização, mas de uma forma respeitosa. Solidariamente a gente ajuda, o amor é isso, sabe? O amor também tem hora que ele dá uma coxadinha, é o bate e assopra, mas com muito respeito. E detalhe, a gente não fala jamais, olha, você está violando a regra de segurança. Para com isso, gente, tá? Isso não motiva ninguém, você vai ficar sozinho, vai falar para as paredes. O cara que você terminar de falar o que ele violou já foi embora. Nós estamos falando de pessoas. A nossa profissão é para salvar vidas. Gente, a nossa área é de humanas, ela está entre humanas e área técnica. Nós estamos lá, não é por causa da máquina, mas por causa das pessoas. Nestor, eu estou preocupado com você por causa disso, disso e daquilo. A gente não precisa se esconder atrás de um manual de regras. Precisa ter coragem. Tá? Então, o fator coragem é mais importante. Porque muitos ficam com medo. Ele não vai gostar de mim, ele vai ficar melindrado. Você não está lá para ter vida social, meu irmão. Você está lá para as pessoas voltarem para casa. Faz sentido também isso? Sim, com certeza. E aí, através de pessoa voltar para casa, você vai garantir a lucratividade da empresa. E, com isso,
mais cedo ou mais tarde, você vai ser reconhecido, porque hoje muitas gestão de segurança, boa parte das empresas, a gestão não traz resultado. É o técnico que está trabalhando há muito tempo e não vê o índice de acidente cair, o trabalhador continua adoecendo e assim ele nunca vai ser reconhecido, né? Então... Eu posso dar uma ativada no pessoal que está ouvindo a gente? Dá uma ativada. Pessoal, quem conseguiu zerar os acidentes nas empresas, escreve aí. Eu consegui. Vamos ver se o pessoal tá vendo o Jornal Nacional, tá aí com a gente. Vamos lá. Que essa última explicação foi longa, hein? Foi. E aí? Aqui na página não atualiza tanto. É que o pessoal gosta de comentar mais lá pelo YouTube. YouTube? Deixa eu ir lá, então. Não. O pessoal está respondendo. Marcelo, desses itens que a gente colocou, eu fiquei curioso com um, cara. Diga. Aliás, com vários, né? Mas tem um. Onde é que se iniciou essa história de segurança comportamental? O pessoal está respondendo. Espera que deu um loop aqui. O início. 1900. Eu quero saber onde é que se iniciou esse negócio de segurança comportamental. Tá, primeira coisa que segurança comportamental não existe. Isso aí é uma invenção brasileira, tá? O que existe é uma tecnologia chamada BBS, Behavior Based Safety. Traduzindo em português, é segurança baseada no comportamento. Aí, tacaram segurança comportamental lá, auditoria comportamental, tem até a música da Vanderlei. Pare! Tá? E alguém canta a música lá para o funcionário, né? Mas isso aí não tem nada a ver com gestão de comportamento, gente. Eu estou falando isso por quê? Isso começou na década de 50 com Skinner, psicólogo, cientista, entre aspas, maluco, mas muito brilhante. Ele ficava fazendo experiência com animais para estudar o comportamento deles. E descobriu as leis do comportamento. Veja, quem inventou as leis foi Deus. Agora, esse cientista descobriu a lei que estava embutido lá. Isso começou na década de 50, foi evoluindo até uma década de 70. Na década de 60, começou o movimento da qualidade total nos Estados Unidos, com Juran e Deming. E aí, a união dos dois levou isso para o ambiente organizacional, que começaram a observar comportamento, a dar feedback, a alterar o ambiente, a aplicar as leis que eram descobertas no laboratório no ambiente organizacional, e começou a dar muito certo. Tanto que, das 10 leis da qualidade total, 8 são comportamentais. Só para você ter uma ideia. Tá? Então, tudo começou aí nos Estados Unidos, entre a década de 50 e a década de 70. Na década de 80, começou a ficar mais forte no ambiente organizacional, surgiram as primeiras empresas de consultoria, provedores, assim como a minha é, e hoje nós já estamos na 4ª geração da tecnologia comportamental, meu querido. 4ª geração. Tá? Chegou lá em 80 e aqui no Brasil você estima que chegou mais ou menos quanto esse negócio? Olha, ela já veio antes, através das multinacionais como a Dow Química e várias outras, tá? Mas era circunscrito no ambiente organizacional. Eu comecei a fazer seminários no Brasil em 2001, 2002, em várias capitais do Brasil, para poder estar disseminando e publicando esse tema em artigos. Então começou a ficar mais forte por aí, 2001, 2002. Tá? E o movimento não para de crescer. Legal. Bom, uma das perguntas que a gente até tinha feito aqui, que ela também é muito interessante. Treinamento melhora o comportamento? Não. Tem mais alguma pergunta sobre isso? Acho melhor eu esclarecer um pouco mais. Sacanagem, eu só falo isso e não explico. Vamos lá. Para você entender comportamento, pensa na sequência A, B, C. A é o que vem antes. B é o comportamento, behavior em inglês. E C é consequência, o que vem depois. Tudo bem? A, B, C.
O A é regra, sinalização, ameaça de advertência, possibilidades de ganho de produtividade, e várias outras coisas. E, dentre elas, o treinamento. O impacto do A é de, no máximo, 20%. E as empresas investem milhões em treinamento. Veja, eu saber o que eu tenho que fazer é essencial, vital para o negócio. Concorda comigo? Não se discute. Com certeza. Mas será que só porque foi treinado a pessoa vai fazer? 90% dos treinamentos do planeta são jogados fora. É muito dinheiro jogado fora. Um monte de gente faz treinamento de operação de empilhadeira. Isso quer dizer que ele opera mais seguro? Não. Você é testemunha disso. Você é profissional de segurança. Tá? O que determina se a pessoa vai trabalhar segura ou de risco é o que vem depois do comportamento, são as consequências. Tem um peso de 80%. Então, a consequência é 4 vezes mais forte do que o treinamento. Um exemplo disso é, vocês dão o abafador de ruído para a pessoa, chega lá, ele não usa. Vocês, olha, é assim que coloca, você levanta a orelha, põe aqui, tem um trabalho danado, faz reciclagem a cada 6 meses, põe na CIPAT, você vai em cima do cara e o povo não tem aderência de 100%. Quem aderiu, beleza, o cara está centrado. Mas aqueles 20% ou 40% do pessoal que usa mal e porcamente? Falta a bala. A bala é a consequência. Eu gosto de dizer o seguinte, deixa eu ver quem que está aqui Olha, Paulo, Joana Dark, Gilberto, o Dalton. Os profissionais de segurança têm que ser mais sexys. A segurança tem que ser mais sexy. O sexy é atraente, não tem nada a ver com sexual, você está entendendo? Tem que dar vontade, gente, porque a abordagem, ela desestimula enormemente. É agora que eu não vou usar esse bendito abafador. Faço questão, se a posição, eu sou contra. Veja, como é que a gente usa esse conceito da bala para aumentar a aderência no uso do abafador? Eu tenho que aumentar a consequência, correto? Uhum. Então, hoje é que dia da semana? Quinta, amanhã é sexta. Amanhã eu vou nas áreas de trabalho e eu conto quantas pessoas estão usando abafador. Se na área tem 20 pessoas e 10 estão usando, na área eu escrevo 10 dividido por 20 é igual a 50% seguro. E vou embora. Na outra área B, C, D eu faço isso. E depois, no final da semana, eu apresento para todo mundo a diferença de comportamento seguro em cada área. Quando eu estava contando e vendo as pessoas que estavam usando abafador, eu cheguei perto dela, cara, é isso aí, muito bem, está usando. Eu não gastei uma saliva com quem estava sem abafador. Estou me comunicando contigo? Então vamos lá, eu passo vendo as pessoas que não usam, que usam o abafador, marco do total do efetivo, põe num quadro branco da área, cada um que está usando ganha um tapinha nas costas, no final da semana eu junto os dados e mostro para todo mundo. Área A, B, C, D ou E. Então, você é o líder ou a equipe da área B. Eu sou da área A. Eu tive 50% seguro naquela semana. E você teve 80%, Nestor. Como líder desse time maravilhoso, você vai se encher de orgulho e satisfação. E eu, líder da minha área, vou me sentir um nerdinha. Desculpa o termo técnico, tá? Essa diferença de emoção, isso se chama influência social, vai fazer com que eu estimule os meus liderados a usarem abafador de ruído. Os liderados vão ficar mordidos, porque entre eles competem para ver quem tem maior produtividade. A gente usa isso para ter mais segurança, de uma forma positiva. Então a gente dá balinha para quem usa. Os outros vão começar a correr atrás para ganhar bala também,
Por causa da influência social, que isso é uma bala, por causa do tapinha nas costas, por causa do estímulo do líder. Você viu como eu aumentei muito a quantidade de balas distribuídas? E aí, depois de uns 2 meses, está todo mundo usando abafador de ruído, você faz um bolo na hora do almoço e celebra, não anuncia. Ó, pessoal, aí vai todo mundo batendo palma, tem uma festinha legal, por causa de uma conquista de todos, sem precisar bater em ninguém. É isso. Faz sentido? Faz sentido, é bacana. Né? Estimular, reconhecer os esforços, né? Posso falar uma coisinha para você? Essa lógica fez com que a gente zerasse os acidentes em diversas empresas. Essas empresas ganharam premiação do setor elétrico brasileiro, do SESI, premiação mundial, por causa dessa sacada. E isso não é usado pelos profissionais de segurança. Se imagine, nós temos mais de 100 mil profissionais ativos em segurança no Brasil. Se eles passassem a usar essa técnica, o quanto isso impactaria na realidade das famílias. E esses profissionais seriam aqueles que não iam ficar desempregados, né? Porque seriam são pessoas que fazem a diferença, né? Eles seriam sexys. Pessoas que fazem a diferença. Exatamente. Eu costumo falar no meu treinamento da CIPA justamente isso, porque muitas vezes a CIPA só recebe trabalho, mas ela às vezes até consegue fazer um trabalho razoável. A gente sabe que na segurança do trabalho, qualquer tanto que você evoluir já deve ser comemorado, e muitas vezes o cipeiro ele não é reconhecido, né? E aí, no próximo processo eleitoral, não aparece candidato e o técnico não sabe por quê. Mas podia aproveitar ali uma festa de final de ano, levar o cipeiro na frente, falar, diminuímos os acidentes esse ano em tantos %, né? Você divide a vitória não é só do setor de segurança, é do setor de segurança, é da CIPA também, né? E com isso você motiva os cipeiros que na próxima gestão os caras que vão estar lá na plateia olhando, falar, cara, vale a pena mesmo participar da CIPA, hein? O pessoal aqui é reconhecido, né? E aí é um estímulo interessante também, não é, Carlos? Sim. Então, veja só, treinamento ajuda, ele é importante, mas não resolve o problema. É mais barato você, em vez de fazer um treinamento de 8 horas, faz uma conversinha de 40 minutos e compra um pacote de bala para distribuir para quem fizer os comportamentos desejados. Isso é mais barato. E é mais efetivo. Reforço positivo no 12. Posso dar um exercício para o pessoal ou não? Sim, sim. Então, maridões que estão assistindo a gente aqui, pratica na esposa. Você vai se tornar o cara mais sexy do mundo. Se já não for, claro, né? Se já é, você vai ficar ao cubo. Mas é o seguinte, você está proibido de criticar qualquer coisa, de fazer cara feia. Você é o cara mais simpaticão do mundo. Vamos lá. Você vai aplicar a proporção 4:1 na sua esposa. Você vai ajudá-la, você vai apreciar o que ela faz, mas só que você vai fazer algo que normalmente você não faz, você vai dizer, olha, estou contente em ajudá-la, ou, você está tão cheirosa hoje, ou você fez tal coisa que é muito legal para mim, eu valorizo bastante. A gente não é de falar muito, a gente é mais de fazer. Então, tem que se comunicar. Aplica 4:1. Depois conta para o Nestor o que aconteceu em casa. Mas se ela desconfiar, você aprontou alguma, né, que de repente você fica tão bacana, resista. Nega sempre e vai em frente. E nunca diga que foi o Carlos Maceira que mandou que você vai apanhar, tá? Olha, eu te amo, meu amor. E capricha. Você vai ver depois de um tempinho o que vai acontecer. E aplica com os filhos também, com pai, mãe, com todo mundo, tá bom? Legal. E o macete é persistir, né? Como diria o Mário Sobral, né? Tenha fé. Porque no início você vai plantar e ali vai ter uma resistência. Até porque a pessoa, quando você muda de comportamento, ela vai estranhar. Fala, o que está acontecendo? O que esse cara quer? Está querendo fazer alguma coisa hoje? Né? O que é, né? Sim. Então, no início, assim, você vai ter que ter alguma persistência, mas eu assino embaixo o que o Carlos falou. Ao longo do tempo, isso vai fazer uma diferença muito grande no seu relacionamento. Né? Reconhecimento, tenha fé, e você vai chegar lá, com certeza. Olha só os colegas comentando aqui.
E reforçando isso que a gente está falando, o colega Paulo Ochoa, lá de Santa Catarina, gente boa, né? Falando olha, que por mais que as pessoas dizem que não querem reconhecidas, qualquer motivação é bem-vinda, sim, eu concordo com ele. O pessoal da Unimed Ocupacional aqui não. Unicmed Ocupacional. Já ia errar a marca aqui. Unicmed. Ele falou, muito interessante, muito bem explicado. Os profissionais são técnicos. Isso é bom, mas precisam usar mais técnicas motivacionais. Grande. Agora, só dar uma dica. Fazer o pessoal andar sobre a brasa, não adianta não, viu? Técnica motivacional não é isso não, tá? Mas essa aí eu acho que já saiu do cenário faz alguns anos, né? Ainda bem, né? Pelo amor de Deus. Sai sapecando o pé do povo. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu falar uma coisa para o Paulo. Tem uma pesquisa internacional sobre o que as pessoas querem, o que elas mais valorizam. Dinheiro é a 7ª. A primeira é ter valor. Não interessa se você é um faxineiro, um lixeiro ou um CEO da empresa. As pessoas querem que o que elas fazem tenha valor. Isso é o que mais é o topo da pesquisa, porque não é uma só, não. Eles fazem isso a cada 5 ou 10 anos. Permanece o topo, ter valor. Dinheiro está lá embaixo, em termos de satisfação. Ajuda, mas não garante a felicidade. De fato. Concordo plenamente. O que influencia o comportamento nós já falamos. Bom, fala um pouco aí sobre a punição. Punição? Você já deu alguma pincelada assim, mas tenta focar agora na punição, que a gente tem na segurança do trabalho ainda a cultura da punição, né? Então, fala um pouco sobre isso aí. A punição ensina a lição errada. A lição que se ensina com a punição é, na presença da pessoa que pune, eu mudo o meu comportamento. Eu não confio nele. Eu tenho medo dele. Eu não quero trabalhar com ele. Então, a punição, ela não promove a melhoria. Frequentemente é vista como injusta, porque a operação não conhece a ciência como eu conheço, mas o pessoal sente que foi injusta. O pessoal sente que não havia outra forma de fazer, ou todo mundo faz aquilo, todo mundo faz aquilo, só que 1 de 50 foi punido. Isso é injusto. Então, na prática, o pessoal sente, percebe a injustiça, apesar de não poder explicar todos os aspectos associados a isso. Vou te dar um exemplo de punição. É o uso de radar para controlar a velocidade das rodovias. Essa porcaria é mal utilizada mundialmente. Por quê? Numa estrada a 80 por hora, tem gente que anda a 80. Não estou discutindo os perfis comportamentais. E tem um monte de gente que anda a 100. Antes do radar ele reduz para 80, depois do radar ele volta a acelerar para 100. A forma utilizada, o pessoal usa o radar para punir as pessoas. E cria uma situação de nós contra eles. E a pessoa sempre se sente lesada pelo governo, por uma força maior, e isso é injusto. Ela já paga... E tanto que é comum a visão de que a multa do radar é um dos maiores impostos cobrados pelas prefeituras e pelos governos brasileiros. Isso que eu estou falando não é só minha visão, mas é a visão de vários especialistas de renome mundial na área de prevenção e gestão do comportamento, inclusive no trânsito. Existe uma forma correta de se usar o radar. Qual é? Eu vi ela em Santa Catarina, no interior do interior de Santa Catarina. Eu estava lá, passei com a minha família, e na estrada tinha um outdoor.
A 2 quilômetros tem um radar. Desculpa, a 2 quilômetros tem uma escola. Um radar e a velocidade é de 60 quilômetros por hora. A 1 quilômetro da escola tinha a mesma mensagem, avisando, daqui a 1 quilômetro tem o radar, a velocidade é 60 por hora. Todo mundo passa a uns 40 por hora ou menos na frente da escola, porque as pessoas são assim. Se você diz o motivo do comportamento, elas aderem. Então o radar está lá para aquele cidadão que precisa apanhar e é sadomasoquista, ele gosta de apanhar. Mas não multa quase ninguém ou ninguém. Por quê? Tem uma escola, tem crianças, e o pessoal reduz de bom coração. Você entende? É diferente da forma utilizada nas nossas estradas brasileiras. Essa é a forma correta de você usar a sinalização para estimular o comportamento seguro. E você tem uma linha de base que é o radar. Na empresa deve ter. Abaixo disso nós não aceitamos. Vão haver consequências negativas. Você, como adulto, foi orientado, explicado, lembrado. Agora, tem uma frase que eu gosto que tem um cunho espiritual. A sementeira é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tá? Muito bom. Eu espero ter explicado, Nestor. Ficou claro o que eu coloquei? Ficou bem claro. Desagrega equipe, desagrega a família, cara, acaba com a comunicação e a cultura de segurança é destruída por causa de um mau líder. Tem uma pesquisa norte-americana, acho que é de 1965. Ela foi feita com crianças entre 8 e 10 anos, alguma coisa assim. O pesquisador pegou lá 20 crianças, 2 grupos de 20 crianças. Para o primeiro grupo, ele chegou com um monte de brinquedos, espalhou lá na sala e falou para as criançadas, você pode brincar com todos os brinquedos, menos com esse robô, que é altamente tecnológico. Se você brincar com esse robô, eu vou ficar chateado com vocês. E vocês vão se ver comigo, hein, criançada? Aí que deu vontade, né? Isso é bom. Aí o pesquisador ficou lá um tempo. Enquanto ele estava lá, nenhuma das crianças brincou com o bendito do robô. Aí depois o pesquisador saiu. E ficou observando de longe. Ele percebeu que a criançada teve 70% de desobediência. Daí ele pegou, juntou outro grupo de 20 crianças, fez o mesmo procedimento, espalhou um tanto de brinquedo, deixou um robô altamente tecnológico lá no meio e falou para as crianças, olha, aqui então vocês podem brincar com todos os brinquedos, menos com esse robô. Porque ele é altamente tecnológico, se vocês brincar com ele, vocês vão corre o risco de vocês estragarem o robô. E aí, se você estragar o robô, eu vou ficar extremamente chateado com vocês. Então, o tio vai ficar grilado com vocês se você estragar esse robô. Ele não é para vocês, ele é um robô muito caro, então, por favor, não brinque com o robô. E aí ele ficou lá um tempo, depois enquanto ele estava lá, claro, nenhuma das crianças brincaram com o robô, e ele saiu do ambiente e ficou olhando de longe. E aí aconteceu uma coisa interessante, ele teve apenas 20% de desobediência, ou seja, a taxa de desobediência caiu de 70% para 20%. Então ele teve uma melhora substancial, simplesmente falando exatamente o que você disse aí, explicando o motivo. Né? Então, isso mostra para a gente uma coisa importante, né? Não basta só chegar falando sobre punição, etc e tal. Alguém te chamando para ir para casa, hein? Tem que explicar o motivo, porque senão você não consegue ter a obediência das pessoas. Então, é fundamental. Na minha gestão de segurança, eu conversar, eu explicar o motivo, usar essa analogia aí das placas que você falou, e isso, se fosse usado nas demais BRs do Brasil, certamente ia diminuir bastante o valor o número de multas aplicadas e a conscientização das pessoas ia aumentar bastante. Porque as pessoas hoje, nós vemos na era da informação, mais do que nunca, é fundamental as pessoas saberem por quê, para quê e como. Exatamente. E não somente use e fique calado, é eu que estou mandando. O Dailton Pires, ele escreveu aqui, com o devido respeito,
Pelo que tenho observado, a segurança está mascarando muitos incidentes que acontecem. Como é que a gente aumenta, como é que a gente trabalha para aumentar o relato dos incidentes? Aumento de relato de incidentes é vital para que a gente possa saber a verdade e priorizar adequadamente. Correto, Nestor? Uhum. Tradicionalmente, quem relata acidente, muitas vezes é visto como incompetente, como um mané, como um Zé Ruela, é o cara que não sabe trabalhar direito, etc. Mas não é pelo profissional de segurança, não, é pelo grupo de trabalho, pela liderança, tá? E vamos dizer que não tem esse problema naquela empresa, todo mundo é maravilhoso. Muitas vezes, estrutura um mecanismo tão burocrático para relatar o incidente que o cara prefere morrer a escrever o relato lá. Ele tem que justificar para o chefe dele, para o gerente, para o diretor, por que aconteceu aquele incidente. Tá? Bem, é por isso que o pessoal não relata. Porque é muito caro relatar. Ou então é o seguinte, o pessoal relata e depois alguém joga na privada e joga fora todo aquele relato e ninguém faz nada. Então, para que eu vou perder meu tempo relatar? Tudo isso são consequências negativas que desestimulam o relato dos incidentes. Então, se você quer, Dailton, orientar o pessoal para relatar os acidentes, para cada incidente relatado, você cria um indicador positivo, que quanto maior, melhor. Número de incidentes relatados e bate palma quando o relato aumenta, não é os incidentes, é o relato. Paga para eles relatarem por cada incidente. Você vai saber a verdade. O fato é que eles existem, apesar de não haver acidentes graves, mas os incidentes estão lá. Então, para a gente saber a verdade, a gente precisa dar bala para eles. Tá bom? Com certeza. Bom, a gente você está passando, está chegando aqui a 1h30 de bate-papo. Deixa eu tomar uma aguinha, tá servido? Isso, toma uma aguinha aí. E olha só, o Carlos Gomes falando que concorda, as pessoas têm que ser valorizadas, show de bola. Isso é muito bacana, o pessoal está entendendo a mensagem que a gente está se propondo a passar aqui hoje. Fico muito feliz e vocês vão ter aí muito trabalho pela frente agora, né? Porque ouviu. Agora é hora de implementar, né? Mas é isso aí. Carlos, Fala. Quer dar uma palavra final com a galera aí? Dar uma injeção de ânimo? A dica do Carlão agora, aquela, a boa. Vou falar de coração para vocês, tá? Eu me sinto um profissional de sucesso. Porque eu estou aprendendo o caminho. Fiquei muito tempo dando cabeçada. E sucesso porque os resultados vêm. E não é dinheiro, não, tá? Segurança é emoção e relacionamento. Então, eu tive que superar minha timidez, tive que superar... Eu sou engenheiro, formação técnica, engenheiro de um monte de coisa. E engenheiro não prima por ser um cara docinho. A gente não é o Nestor da vida, vai. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o profissional técnico ele é mais distante das questões humanas. Tem aqueles que não são, mas a grande maioria é. Então, o que eu aprendi que vou levar para o resto da vida, eu posso ter amnésia, mas eu não vou perder esse aprendizado que é da proximidade das pessoas, de conversar com as pessoas e de ser uma fonte de ajuda. Então, se você tem que fazer algo novo amanhã cedo, cara, ajuda. O que eu posso fazer para você ficar mais seguro hoje? O que eu posso fazer para te ajudar a voltar para casa? O que está te atrapalhando hoje? Ajuda. Um de cada vez. Você não precisa também querer salvar o mundo. Você vai morrer. Escolhe um. Conversa. Olha para o olho da pessoa. Sente ele. Sente as necessidades dele. Não o que ele diz, mas quais são as necessidades. Então, eu estou falando de amor mesmo. Sabe, Nestor? Eu estou falando, cara, amo o feinho. Ele é feinho, mas ele é bonitinho. Ama ele. E põe esse amor em movimento. Eu diria que
você vai ter um sucesso estúpido na sua profissão escolhida, que é de prevencionista. Tá bom? Show de bola. Bom, eu coloquei aqui abaixo agora o link para o treinamento do Carlos, o link para o meu livro. Se os colegas estiverem assistindo aí, se interessarem, o pessoal lá que está assistindo pelo Facebook, já coloquei o link lá. E basta clicar lá no que está assistindo pelo YouTube, clica no YouTube, vem para outra página, se estiver interessado. E eu acredito que esse treinamento vai fazer muita diferença na vida de vocês. Coloquei também um link para o meu livro, que é livro para um dos, né? Eu escrevi 2, Segurança do Trabalho, Os Primeiros Passos. Você colocou lá para dar abraço e beijinho no povo ou não? Oi? Você colocou lá nos primeiros passos como é que faz para dar um abraço e um beijinho no povo ou não? A gente colocou lá algumas perfumarias também. Ah, legal. Isso é importante, isso é importante. Mas, enfim, agradeço a todos vocês que estiveram aqui agora. Se gostou, vai comentando aí. E logo, logo a gente pode trazer o Carlão aqui de volta para a gente conversar mais sobre esse assunto, porque é um assunto que não esgota, né, Carlos? Não. E é um assunto maravilhoso, cara. Ajudar as pessoas a serem melhores, viverem mais, sabe, serem felizes. É maravilhoso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. De fato. Então, tem muitas pessoas que falam, você tem que separar a sua vida particular da sua vida de trabalho. Né? E, na verdade, a vida é só uma. Então, se você tentar ser melhor na sua empresa, no seu trabalho, você vai acabar refletindo na sua vida pessoal também. Lá no curso do Mato Grosso, lá eu estava vendo alguns depoimentos lá do pessoal que fez bombeiro civil, um deles me fez brilhar os olhos. Um filho lá que estava sendo rebelde em casa, dando trabalho para a mãe, começou a usar coisa errada, envolver com pessoas erradas, foi fazer o curso de bombeiro civil. E lá naquela questão, militarismo, sim senhor, não senhor, envolvimento com o líder, envolvimento com os demais. Cara, aquilo não é que aos poucos foi transformando aquele camarada e chegou ao ponto da mãe dele procurar lá o dono da empresa e falar, o que vocês fizeram com meu filho? Legal. Ele está parecendo outra pessoa, ele mudou o comportamento, ele está amável, está atencioso, está responsável. O que vocês fizeram com ele? Então, isso é sensacional. Você vê que através do seu trabalho, uma coisa que às vezes você está pensando só lá na empresa, você vai conseguir refletir lá na casa do trabalhador, na vida cotidiana dele, e claro, na sua própria vida, você aplicando essas estratégias humanistas para o trabalhador, você vai conseguir também melhorar como pessoa. Então, isso é fundamental. Então, desafio para você que hoje fazer uma gestão de segurança, onde você vai visar o lado técnico e visar também o lado humano. Lembrar, como o Carlos falou, que o trabalhador não é uma máquina, ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele tem emoções, ele tem suas próprias crenças. E tudo isso tem que ser levado ao pé da letra, né, quando você vai propor a trabalhar com ele, a orientar ele, a conviver com ele, a tentar inserir ele dentro da segurança do trabalho. E lembre-se do que eu falei aqui hoje também. Insira o trabalhador no processo. Não deixe o trabalhador ficar passivo, só olhando de longe, sem ser consultado. O líder de setor também, insira ele no processo. E assim você vai ter uma gestão de segurança do trabalho muito mais eficiente. Por efeito colateral, né, você vai ter aí, você vai ser reconhecido como profissional que fez a diferença. O empregador vai virar e vai pensar, poxa, mas o técnico anterior não fazia nada disso. O técnico anterior não me trazia bons resultados e esse agora está fazendo diferente. E assim você vai construir uma carreira longa e produtiva na área de segurança do trabalho. Um abraço a todos vocês e a gente se vê em uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau. Falou.